18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Sempre aí na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Alô, você, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. É legal, hein? Nós estamos sempre contando aí com a sua participação, o seu toque especial aqui no nosso programa. Participe conosco, do 18 horas à sua disposição até às 7 da noite. E é o 994887592. Anote aí e participe, Karime. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Anote aí, 994887592. Mix. Agora começando 18 horas com os destaques de hoje. Queimadas, falta de chuva e seca dos rios coloca Amazonas em crise climática. Ministro Flávio Dino classifica a situação das queimadas no Brasil como calamidade pública. Operação das polícias civil e militar termina com a prisão de 33 pessoas no bairro do Alvorada. Seca dos rios, as bacias do Madeira e Alto Solimões são as áreas mais críticas para navegação e transporte de cargas. Legal, esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Nós vamos junto com você até às 7 da noite, começando, hein? Só pra você mais uma edição do programa 18 horas, os destaques. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Vamos juntos até às 7. 18 horas no ar. 18 horas. Olha, Karime, ouvintes em 100,7. Nós, né, já estamos num sufoco. Há 2 dias aqui em Manaus. O quê? Uma fumaça insuportável. Fumaça das queimadas no ar. Há 2 dias nós estamos aí nos intoxicando, né, e adoecendo lentamente, né, cada vez que a gente respira. Realmente uma situação bastante complicada, temerosa. Não tem para onde fugir. Esse é o grande problema. O ar aí está poluído. É um problemaço. Nessa fumaça nós estamos respirando pode conter numerosos elementos, por exemplo, chumbo, cádmio, cromo, arsênio, mercúrio, além de cloretos e sulfatos. É muita química no ar. As queimadas no sul do Amazonas foi trazida para a capital por uma massa de ar frio lá do sudoeste do país. Isso foi agora, mas antes e outras vezes a queimada é daqui mesmo, né, Carlão? A gente sabe. A floresta amazônica tá pegando fogo todos os dias. E é isso mesmo, esse ar está poluído, carregado com todas essas substâncias, esses elementos que você falou. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. E ela diz também que esse ar poluído é o segundo fator de risco de morte precoce. Só perde para a hipertensão. Segundo os estudos, respirar ar poluído reduz a expectativa de vida de uma pessoa em média em 1 ano e 8 meses. A poluição do ar pode agravar e servir como gatilho para uma série de males, como doença pulmonar, isquemia cardíaca, derrame, câncer no pulmão e até diabetes do tipo 2. Karime, hoje, durante praticamente todo o dia, a qualidade do ar em Manaus foi considerada muito ruim, de acordo com o monitoramento do aplicativo Selva. A situação realmente é bastante séria e parece que os governos não querem reconhecer esse grande problema que nós estamos enfrentando aí todos os dias. Para a gente ter uma ideia, a Universidade Federal do Amazonas autorizou hoje o funcionamento remoto de atividades acadêmicas e administrativas por causa do nível de poluição. Em Labre e Boca do Acre, as aulas das escolas públicas, estadual e municipal foram suspensas. Carlão, não tá fácil, imagina, isso é muito prejudicial para a saúde. Olha, nesse momento, pelo aplicativo Selva, eu tô vendo aqui, a qualidade do ar em toda Manaus está classificada como muito ruim, ou seja, que já oferece risco para a saúde da população. Tá toda ela muito ruim, os níveis normais vão até 25 e aqui já tem lugar com 114, isso de acordo com o índice que mede o volume, né, a quantidade de poluição do ar pelo aplicativo Selva. Aqui na Aparecida está em 114, na Cachoeirinha 121, vamos lá, a Colônia Terra Nova 89, no Morro da Liberdade 124, ou seja, a qualidade está nesse momento muito ruim em toda Manaus por causa das queimadas. E enquanto isso, os governos não conseguem reverter esse quadro. Não existe uma ação que tenha resolvido de fato essa
essa questão da fumaça. Não adianta mandar relatório, fazer coletiva falando bonito, porque estamos esperando fumaça e não é de hoje que a gente enfrenta esse assunto, esse problema, né, Carlão? Não adianta. Bom, na prática é isso que acontece. O fato é que aqui na Amazônia tivemos mais de um foco de fogo por minuto nos últimos dias. É isso aí, mais de um foco de fogo por minuto registrado nos últimos dias. Isso é dado oficial, é dado do INPA. Em 2 dias foram 3.430 focos de queimadas aqui no bioma. Eu conversei com o epidemiologista Gésen Orellana, que ele classificou esse cenário como uma verdadeira crise climática. Vamos ouvir. Há uma precária e histórica infraestrutura médico-hospitalar em Manaus, no estado, né? Há uma falta de cidadania, né, de controle social, uma falta de compromisso da classe política, dos tomadores de decisão, às vezes de muitos empresários, né, que acabam tornando, né, esse ambiente ainda mais favorável para situações adversas, difíceis como essa que nós estamos vendo agora da crise climática, né, aqui no estado do Amazonas. E eu não tenho dúvida que a ação humana é determinante para vermos, lamentavelmente, Manaus e o Amazonas mergulhados novamente em uma crise, né, desta vez climática, né, e não mais exclusivamente sanitária, mas infelizmente esse é o nosso cenário, né, que a gente precisa lembrar que os impactos não são única e exclusivamente sobre a saúde da população humana, e sim sobre todo o ecossistema amazônico, sobre os animais, sobre os nossos indicadores de insegurança alimentar, hídrica, até mesmo da economia sanitária. Então os impactos são de diferentes ordens, né? Para o transporte fluvial, né? Para o transporte aéreo, muitas vezes aeroportos são fechados e acidentes associados a essa fumaça tóxica, né? Enfim, é algo realmente que nós precisamos ainda avançar, amadurecer bastante aqui no estado do Amazonas, em particular em Manaus. 18 horas. Realmente a situação é bastante séria, assim, bastante preocupante. E o que é pior, né? Os governos aí não se prepararam, mesmo tendo informações já bastante antecipadas, inclusive. A gente que se vire respirando esse ar aí poluído, né? É problema nosso. Essa situação é resultado de um cenário ambiental crítico. A combinação de seca dos rios, falta de chuva e queimadas recolhes no Amazonas. A situação que a gente já sabia que ia enfrentar desde o ano passado, nós estamos inclusive comentando isso praticamente todos os dias. Carlão, a gente chegou a alertar, né? Teve uma fala do comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, lá na Assembleia Legislativa no ano passado, que ele fez um balanço da história da seca, da estiagem, e que ele alertou naquela fala do ano passado que esse ano nós enfrentaríamos uma situação possivelmente pior do que a do ano passado, ou seja, o próprio governo do Estado já sabia que esse cenário seria terrível. Como que não se preveniu, como que não trabalhou com antecedência? A gente sabe que a situação agora é alarmante, mas a gente sabia que ia enfrentar uma situação parecida. O próprio governo tinha essa informação. Hoje, o governador Wilson Lima precisou dar uma coletiva para a imprensa para falar a respeito exclusivamente da fumaça. E quem acompanhou a coletiva, que foi agora no fim da tarde, foi a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo aqui com a gente. Então, Nathalie, o que de mais interessante foi passado nessa coletiva? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, né, eu anotei aqui alguns pontos que foram discutidos nessa reunião que aconteceu na sede do governo do Amazonas na tarde de hoje. Karime, só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem essa sensação, né, de que a gente está respirando fumaça e arrotando fogo, porque o ardor na garganta... né? Dá até para rir, né? Mas é mais ou menos... A gente está com gosto de fumaça na boca. Os meus olhos estão ardendo. Eu tô sentindo todo dia dor de cabeça. E em algumas regiões aqui da cidade, né? Essa situação é ainda pior. Nesse momento, né? Você falou aí do aplicativo Selva. Sim. Todas as áreas da nossa capital estão com a qualidade do ar ruim.
E tudo isso é resultado dessas queimadas. Só para quem está nos ouvindo aí ter uma ideia, nas últimas 48 horas foram registrados aqui no Amazonas 1.098 focos de incêndios, atingindo aí o segundo lugar no ranking dos estados brasileiros com maior número de queimadas. E aí, né, Karime, durante essa entrevista coletiva, o governador Wilson Lima destacou que a maior parte desses incêndios aqui no nosso estado são incêndios criminosos e que a maior concentração de focos de calor ainda estão nos municípios do interior do Amazonas, principalmente ali nos municípios da região sul. Para a gente ter uma noção, os municípios que mais registraram, né, focos de calor nas últimas 48 horas são os municípios de Lábrea. Por lá são mais de 271 focos de calor, seguido aí do município de Apuí com 142, Boca do Acre com 171 e Novo Aripuanã com 133. E aí, Karime, né, a gente sabe, todo esse cenário de fumaça tem preocupado todo mundo. Só que aí a gente faz um questionamento, né, Karime? Cadê os bombeiros? Cadê aquelas pessoas que passaram aí no concurso ano passado, que até agora não foram convocados? Então, ano passado, inclusive, nós, no meio da crise climática que passamos ano passado aqui no estado do Amazonas, a gente sempre questionou, cadê esses bombeiros que passaram no concurso, foram concursados e não tinham sido chamados para trabalhar naquele momento? Daí a resposta do estado era que tinha que ter um tempo hábil para que essas pessoas concursadas se atualizassem, tivessem fizessem uma especialização, um treinamento para poder trabalhar no combate ao fogo, ok. Mas do ano passado para cá, a gente já teve tempo de chamar essas pessoas e treinar essas pessoas, mas não, nada foi feito. Não, Karime, eu tenho uma notícia assim para te dar. Pior ainda. O que acontece? O governo anunciou hoje a contratação de brigadistas. Ele disse o seguinte, que essa contratação são mais de 80 profissionais que vão ser contratados por um banco internacional. Essas pessoas são brigadistas, é um serviço terceirizado. Ou seja, ele não vai chamar os concursados do Corpo de Bombeiros, ele vai contratar outras pessoas para fazer o serviço que os concursados poderiam fazer. Exatamente. Sem gastar. Ele diz que essa é uma mão de obra que vai ser custeada por um banco internacional, mas que assim, esses 80 brigadistas que vão ser contratados e enviados para a região sul aqui do nosso estado já receberam um treinamento do Corpo de Bombeiros e são pessoas que conhecem ali aquela região sul. Eu vou deixar o governador falar e depois você comenta. Lógico. Vamos ouvir aí o que disse o governador Wilson Lima. Nós estamos também fazendo a contratação de 85 brigadistas. É uma contratação que já está sendo adiantada pelo governo do estado através da SEMA e também da ADESAN. E um compromisso desse recurso ser reembolsado, porque ele é um aporte do banco alemão KfW, já tem um programa aqui no governo do estado e também com o governo do Pará, que é o programa Floresta em Pé, que está sendo implementado pela FAES. Então esses brigadistas vão atuar nos municípios de Apuí, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Boca do Acre. Esses brigadistas contratados fazem parte ali da região e são brigadistas que já foram treinados pelas nossas equipes do Corpo de Bombeiros e são brigadistas que conhecem a realidade daquela região. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, então a gente ouviu aí a fala do governador Wilson Lima. Karime, durante essa entrevista coletiva, participaram todos os secretários de Estado, né, das principais secretarias que estão aí na linha de frente em meio a esse comitê de crise de enfrentamento da estiagem. E aí, um ponto o governador bateu muito sobre a falta de recursos enviados pelo governo federal. Assim, tipo, ele bateu, assim, mostrando aquela situação que agora a fumaça só virou notícia, porque também atingiu os estados, né, da região sul e sudeste, mas ele ele meio que culpou essa falta de vamos dizer que não existe a falta de repasse de verbas. Ele falou sobre as questões logísticas, né, sobre a dificuldade, citou que, por exemplo, no estado de São Paulo, você consegue em 1h30 chegar em uma
num local onde existe um foco de calor e que aqui no Amazonas a gente tem até 3 horas para fazer deslocamento, até mesmo para os municípios da região metropolitana, para chegar até um foco de calor. Mas toda essa situação gerou até assim, né? Uma saia justa, né? Porque foi uma situação delicada, porque assim, a gente faz alguns questionamentos, né? Não existem aeronaves para combater isso. Aqui tem a aeronave, aqui tem FAB. Inclusive, ano passado, um dos pontos que eu lembro que ele falou seria a aquisição de uma aeronave. Cadê essa aeronave, gente? Não tem mágica. Não há como controlar fogo em floresta sem ter uma aeronave. O que precisa pedir para a FAB, pedir para o estado para Brasília, pedir a ajuda da Força Nacional, da Força Aérea, da FAB? O ministro Flávio Dino mesmo deu prazo aí de 15 dias, desde ontem, para que as ações sejam mais efetivas, e incluindo aí, entre os ministérios, o Ministério da Defesa. Então, a gente tem aqui o Comando Militar do Norte, forte, bem representado, que já atua sempre em toda a eleição com as aeronaves, com helicópteros. E qual é a dificuldade de pegar uma aeronave dessa, de pegar um helicóptero e ajudar jogando água para controlar essas queimadas? É uma questão que eu não estou entendendo. Falta um falar com o outro, falta um pedir. Enfim, Nathalie, vamos lá. Você acompanhou. Só para encerrar, Karime, né? A previsão do Corpo de Bombeiros era que a fumaça fosse até essa quinta-feira, mas o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou hoje que essa fumaça deve dissipar somente no próximo sábado, né? Diante de toda essa situação aí, é importante a gente destacar que a qualidade do ar deve melhorar nos próximos dias, mas que a gente sabe toda essa situação só deve melhorar a partir do sábado. Mas isso por causa do tempo e não por alguma ação efetiva dos governos. Só melhora por causa da mudança do tempo, que vai mudar a direção do ar. De qualquer forma, aqui no Amazonas a fumaça começa, a fumaça continua porque as queimadas continuam. Então, só vai melhorar porque vai mudar o tempo, e foi como o ano passado aconteceu. A gente rezou para voltar para período de chuva começar antes. Período de chuva veio e acalmou aí as queimadas. Não que fosse uma ação efetiva de algum governo, nem federal, nem do estado, nem do município, porque tem queimada aqui em Manaus também. E quem é que controla essas queimadas? Então, isso é de responsabilidade daqui. Não estamos falando de fronteiras. Mas isso não foi. Mas na coletiva, o que a gente pôde perceber hoje, né? Foi meio que o governo do Amazonas jogando a culpa. O governador disse o seguinte: que a maioria dos focos de calor são registrados em área que é de responsabilidade do governo federal. Eu separei um trechinho da coletiva onde ele cita esse ponto. Vamos conferir aí o que disse o governador. As queimadas que estão acontecendo no estado do Amazonas, apenas 7% estão em território que é do estado do Amazonas. O restante acontece em vazios cartográficos, acontece em glebas, em terras indígenas, que são de responsabilidade de fiscalização do governo federal. E em nenhum momento o governo do estado se eximiu de também fazer o combate aos incêndios que estão acontecendo nessas terras. E nós não vamos nos eximir, porque no final das contas somos nós que estamos sentindo o impacto disso, porque somos nós que estamos aqui, que estamos respirando essa fumaça. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí mais uma vez a fala do governador Wilson Lima. Somos nós que estamos respirando essa fumaça. Parece que não, né? A gente cobra realmente ações mais efetivas, né, Karime? Porque tá difícil conviver com toda essa estamos situação. Todos sofrendo. E a previsão é que tudo isso só melhore a partir do mês de outubro. Com a chuva. Com a chegada ação divina. Exato, né, Carlão? Ação divina. Porque a ação mesmo dos governos não existe. Parece até que a gente está em mundo diferente. Não parece. Não dá para aceitar que esse é o novo normal, né? Porque as nossas autoridades afirmarem que essa questão, essa crise climática é o novo normal, isso é inaceitável. Despreparo completo, como falou o epidemiologista Gésen Orellana. Assim, ele até começou a fala dele, conversando comigo, ele falou que assim como aconteceu com a Covid, que já sabiam o que ia acontecer, já tinham informações, não quiseram ouvir os especialistas, não quiseram antever, não quiseram
obedecer ao protocolo dos especialistas. Daí o que acontece? O que aconteceu aqui no Amazonas, em Manaus, precisamente, um número absurdo e toda a tragédia, o caos que foi o enfrentamento à Covid-19. Foi o caso único do mundo, porque não se ouviu os especialistas, não se trabalhou com protocolos, com a ciência, com inteligência, sai apagando incêndio a esmo, sem uma estratégia. Aí vamos investir, cadê? Por que não convoca os concursados do Corpo de Bombeiros? Como é que ainda tem cidades do interior do estado, cidades que pegam fogo, que sofrem com queimadas? Como é que tem lugares assim que não tem um corpo de bombeiros? Carlão, a última que a gente falou... Essa situação é todo ano, né, todo cara? ano. E uma floresta desse tamanho, nós deveríamos ter aqui um efetivo muito maior. Isso é muito lógico. Isso é um problema federal, inclusive, também. Sem dúvida. É local, federal. Então, realmente a situação aqui, ela é que nem o mesmo caso da BR-319. Pronto. É um absurdo. A gente não tem uma saída e os caras não querem arrumar. Então, enfim, cara. É um absurdo. Aí eu vi que são 600 homens, Corpo de Bombeiros, para atuar enfrentando queimadas em todo o estado do Amazonas. Gente, não é preciso ser um gênio para ver que essa conta não fecha. 600 homens, acho que mal dá aqui para a capital. Não dá nem para o meu município. Exato, mal dá aqui para a capital. Então, que estratégia é essa mirabolante? Que mágica é essa que o governo do estado acha que está fazendo? Acha que está enganando quem, sinceramente? 600, 800, não tem nem 1.000 homens para trabalhar em todo o estado para controlar esses incêndios. Vê como vai resolver isso não aí, fora ação divina. Não tem como, só rezando para a chuva. Enquanto não tiver seriamente uma estratégia, um investimento responsável e sério nesse enfrentamento, ano após ano a gente inalando, passando por fumaça, por seca, passando as populações ribeirinhas passando necessidade, absolutamente nada é feito. É palhaçada. De novo, cadê uma aeronave, gente? O que falta? Pedir? Eu não sei, Carlão, é um absurdo. Vamos lá. Karime, nós falamos ontem, inclusive você comentou agora, né, que a relação do ministro Flávio Dino. Ministro Flávio Dino do Supremo, é bom a gente sempre ressaltar isso daí, do Supremo Tribunal Federal. Ele deu um prazo de 15 dias para o governo federal reforçar o combate aos incêndios no Pantanal e aqui na nossa região, na Amazônia. Exatamente, Carlão. E o ministro, ele destacou que essa é uma situação que configura calamidade pública, com danos irreparáveis e graves. Essa foi a fala do ministro Flávio Dino. Por isso precisa aí ter um trabalho eficiente e rápido no controle dessas queimadas. E quem traz os detalhes pra gente sobre essa ação é a repórter Eugênia Araújo. A decisão do ministro Flávio Dino do STF, Supremo Tribunal Federal, é resultado de uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade devido à temporada de queimadas no Brasil e que está sufocando a população não apenas na Amazônia, mas em outras regiões do país. A ordem é que o governo federal convoque os agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Força Nacional e da Fiscalização Ambiental para atuarem não apenas de forma preventiva, mas também repressiva contra as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Ou seja, a ordem é prender e punir quem está ateando fogo nas duas regiões. Além disso, equipamentos e materiais necessários para a atuação dos policiais e servidores públicos devem ser deslocados para os locais dos incêndios. Nos locais com mais focos, os governantes devem solicitar o reforço. A decisão de Flávio Dino diz ainda que os ministérios da Defesa, da Justiça e do Meio Ambiente devem propor ao presidente Lula, se necessário, a abertura de créditos extraordinários para custear as ações emergenciais no combate às queimadas. Na Amazônia, a temporada de incêndios geralmente ocorre entre junho e outubro, mas fazendeiros, garimpeiros e grileiros derrubam a floresta para queimá-la durante todo o ano. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia registrou 50 mil focos de fogo desde janeiro até agora. O número representa um aumento de 77% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando 28 mil focos foram contados pelo INPE. De acordo com nota enviada hoje pelo governo do estado, entre 3 de junho e 25 de agosto, o Corpo de Bombeiros do Amazonas combateu 10.451 focos de incêndio na capital e no interior. Ainda conforme o governo, na segunda-feira foram
foram enviados mais 200 bombeiros para reforçar o combate ao incêndio, principalmente no sul do Amazonas. Segundo o governador Wilson Lima, além dos combatentes, o governo também enviou equipamentos. Que tem soldados e também oficiais. Junto com eles, estamos embarcando equipamentos, estamos apresentando aqui, entregando também 12 viaturas, embarcando 12 picapes que serão importantes para atuar naquela região. Nós já estamos lá com 400 homens, sendo 300 do governo do estado e também brigadistas, 100 homens do governo federal, e aí inclui o pessoal do IBAMA, do Preve Fogo, da Força Nacional. Então nós teremos aproximadamente 600 homens em campo, atuando nessa questão do combate ao desmatamento e principalmente a questão das queimadas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Vamos falar dos bastidores da política local. Bora lá? Cíntia Blink na área, Karine. Já está aqui ao meu lado. Olha Cíntia, aí. Boa noite, Cíntia. Parece que em Parintins periga aí o prefeito ser preso. Conta essa história pra gente, o que aconteceu? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, todo mundo que tá com a gente na 100.7. O que aconteceu? Na verdade, Brena Dianá não gostou nada aí das palavras de Bi Garcia. Vamos só recapitular. Mostrar como é que é esse cenário lá em Parintins. Brena Dianá, ela é candidata apoiada pelo governador. Fazendo um paralelo com Manaus, porque eu acho que tá bem parecido, seria o Roberto Cidade daqui. Do outro lado, a gente tem o Matheus Assayag, que é o candidato do prefeito. O prefeito não pode mais reeleger, ele já está no último mandato ali, né? Já está vivendo a reeleição. Então, ele tem um candidato que é Matheus Assayag. A gente está falando do Bi Garcia, que apoia Matheus Assayag. Então, seria o Davi Almeida daqui, né? Então, é isso. Esse é o cenário. Temos um governo versus prefeitura. Dá para dizer isso. E aí, Brena Dianá, a candidata do governador, tá entrando com uma queixa-crime, uma notícia-crime contra Bi Garcia. Porque durante a convenção do Matheus Assayag, ele falou que ela é o Carbrais de saia. Quem é Carbrais? Por que é um problema ser o Carbrais de saia? Carbrais foi prefeito de Parintins. Teve uma época que Bi Garcia era o prefeito, e aí ele saiu, entrou o Carbrais, porque queriam uma mudança, né? Entrou o Alexandre Carbrais, ele foi prefeito por um mandato, só que ele fez uma gestão muito ruim, assim, pelo que eu entendo da população de Parintins, unanimidade entende-se que foi muito ruim. E aí Bi Garcia volta à cadeira de prefeito aclamado, porque essa gestão ruim rendeu pro Carbrais uma alta rejeição, mas também ele funcionou como um grande cabo eleitoral do Bi. E aí o Bi volta a ser prefeito super aclamado. Então agora o Bi Garcia tenta colocar essa imagem, né? Por meio aí dessas falas. Ele disse que veio aquele Carbrais, que foi um grande problema e tal, e agora estão querendo colocar Carbrais de saia, se referindo a Brena. Então colocando toda essa rejeição, digamos assim, a Brena Dianá, que é a candidata do governo. Ela, diante de tudo isso, entra com uma ação contra a violência política de gênero, violência política contra a mulher. E essa é o artigo 326B, olha como eu tô boa. Arrasou, 10. que fala sobre a tal da violência de gênero na política, fala que a penalidade é reclusão, ou seja, prisão de 1 a 4 anos mais multa. Por isso, fala-se que há um risco, sim, dele ser preso, porque dependendo do que for julgado, né, a penalidade é essa. Também fala-se sobre injúria, mas eu acho que o mais grave foi o que eu trouxe, essa questão que pode levar à reclusão. E aí ela fez essa ação, agora a gente tem que ver como isso caminha. Bi Garcia, obviamente, tem que se defender, mas vamos ficar de perto para ver como é que é o desfecho aí dessa história. Legal. Cíntia, o candidato Amon Mandel, ele tem um vídeo para tirar do ar, é isso mesmo? A Justiça Eleitoral viu? O que ela viu de errado nesse processo dele? Isso. Amon Mandel fez um vídeo, deixa só eu ver se ele já tirou ou não tirou. Olha, até agora tá no ar. Não, pera, atualizando. Tirou do ar. Qual era o vídeo? Era o da laranja. Lembra que no debate
No último debate, que foi da TV Norte, o Wilker Barreto convida o Amon para ser um dos questionados ali, e ele fala assim: quero falar com o candidato 02 do governador Wilson Lima. E aí ele fala: eu quero falar com a Amon Mandel. E aí a apresentadora chama o Amon vai até lá o púlpito e mostra o Wilker faz a pergunta, o Amon tira do bolso uma laranja e fala: olha, eu tenho um presente pra você, mostrando a laranja na mão dele. No final do debate eu te entrego. Sim. E volta a guardar a laranja. Ele pegou esse corte do debate, jogou no Instagram. E o Wilker Barreto, então, entra com uma ação contra, né, a federação ali de Amon Mandel, dizendo que esse vídeo humilha o candidato, tenta descredibilizá-lo, porque não é interessante você ser associado a uma laranja. Popularmente é sabido que ele estava tentando ali ofender. E aí o juiz Roberto Taktomi, juiz eleitoral, foi lá e disse que a Amon tem 24 horas para retirar o vídeo de todas as redes sociais que foram postadas. E é isso. Agora, o Amon ainda a gente pode voltar a ver esse vídeo no ar. Se bem que é complicado isso, porque quem tinha que ver o vídeo já viu a essa altura, né? Rede social já foi, já passou. Não basta 15 minutos. Pode não estar na rede do Amon, mas esse vídeo já espalhou. Já colou. Então, mas de qualquer maneira, retirou, né? Pude até conferir na hora aqui pra gente. Ele retirou o vídeo do ar, mas ainda pode recorrer e pode trazer o vídeo à tona novamente. E olha, corte de debate teve muitos, viu? Acho que a gente ainda vai ver algumas sentenças sobre isso. Não só de Amon para Wilker, como de Cidade para Amon, o contrário também. Não tem quem se salve. Todo mundo fez vídeo mostrando fez um de alguma corte situação ali. Tá tem certo. Vocês têm pergunta? Não lembro se vocês ainda têm. Tem uma de qual partido que está liderando as candidaturas para prefeito e vereador aqui pelo Amazonas. Eu queria falar dessa mesmo, que é diga. União, porque o que acontece? Por que se vai ver quais que são esses partidos que estão com mais candidatos? Se você tem mais candidato, provavelmente você vai ter mais candidato eleito. Não é uma regra, né? Tem mas mais votos, né? Mas puxa, né? Proporcionalmente, o ideal, o cálculo é que você tenha. E aí, quem tem mais é o União Brasil, partido do governador. Ele é o primeiro do ranking com 778 candidatos, contando aí prefeito e vereador, tá no Amazonas inteiro. Em segundo, vem o Republicanos com 766. Temos mais outro, Republicanos, terceiro lugar, Partido Social Democrático. Republicanos do Silas Câmara e o Partido Social Democrático PSD de Omar Aziz, que é 738 registros entre prefeitos e vereadores. Por que eu acho interessante a gente trazer esse monte de números e falar aí do União Brasil, Republicanos, PSD? Por causa de 2026. Lembra que essa eleição a gente está falando um bocado de 26, porque ela pode resultar mesmo em grupos políticos que vão estar bem. Por exemplo, se a União Brasil, que é o que tem mais candidatos, forma ali mais gente nos parlamentos, mais gente na prefeitura, significa, por exemplo, que o governador do grupo político do União Brasil, o candidato a governo, né, do grupo político do União Brasil, vai ter uma grande base para ele poder trabalhar no interior, na cidade de Manaus, enfim, no Amazonas inteiro. Então, a gente saber esses números, né, que tem Republicanos, União Brasil e PSD, mostra como que provavelmente será a briga aí quando chegar 2026. A gente já sabe que União Brasil provavelmente vai ter uma grande base, assim como Republicanos de Silas Câmara e PSD de Omar Aziz. Omar Aziz, a gente sabe declaradamente, ele quer ser governador. E aí ele tem também essa base que é forte, mas que encararia ali o grupo político do governador, que também vem grande, e Republicanos, por enquanto, está ao lado do União Brasil. Isso pode mudar? Pode mudar esse ano ainda. Agora. Se a gente tiver como falar mais uma noticiazinha, diga lá, porque rápido, saiu dinheiro. Minuto. Diga. É coisa de dinheiro, então acho que dinheiro a gente sempre tem que ver. Claro. É o Fundo Eleitoral, Fundo Especial de Financiamento da Campanha, ele já saiu para alguns candidatos. E agora a gente tem aqui que Davi Almeida, que é o atual prefeito, recebeu 3,9 milhões, quase 4 milhões aí, da executiva do partido, ou seja, do Avante. O Roberto Cidade
Haddad recebeu 2 milhões do União Brasil. E Marcelo Ramos aparece como terceiro que mais recebeu aí valor, né? 995 do PT, 995 mil do PT, quase 1 milhão. Amon Mandel, que disse que não vai usar o fundo, ele recebeu 100 mil, mas que foram doados por ele mesmo. E aí eu vou seguir acompanhando. Sim, Capitão Alberto Neto do Partido Liberal, PL de Bolsonaro, recebeu 32 mil. Você vê que é nada, né, na frente dos... O Wilker Barreto recebeu 4... Menos ainda. 4 mil e... Nossa, pouquinho, né? Uma ponta. Deve ser. Exatamente. 4 mil é bem pouquinho. Eu não chego a acreditar. Não, é 35 mil, gente. Perdão. 35 tá. Já. Ficou quase bom, né? Porque a gente estava falando de 3 milhões, 4... Mas para uma campanha, isso daí não dá nem pra... Mas enfim, pouquinho. Tá? Conforme forem atualizando esses números, eu vou trazendo para você, tá bom? Trago mais informação amanhã. Até amanhã. Valeu, Blink. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, operações da Polícia Civil e Militar terminou com 33 pessoas durante a Operação no Alvorada, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, aí, Karime. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto, tem mais detalhes. Boa noite, André. Então, essa foi uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar. E além dessas 33 prisões, né? Conta pra gente o que mais tivemos aí nessa ação, o resultado, por favor. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Isso mesmo. Além dessas 33 prisões, Karime, Carlão e ouvintes, aconteceu também 16 mandados de busca e apreensão ali no local. Segundo a polícia, várias denúncias anônimas levaram a uma investigação que resultou aí na operação conhecida como Operação Alvorada, né, da Polícia Civil com a Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, que aconteceu de ontem para hoje, durante a madrugada até amanhã desta quarta-feira, e resultou na prisão aí de 33 pessoas, né? 64 policiais militares divididos em 16 equipes auxiliaram nas prisões desta operação por conhecerem melhor a região e também conseguirem elaborar estratégias eficazes para a captura dos presos. A gente vai conferir agora a fala do delegado-geral adjunto Guilherme Torres, que ele explica agora que os criminosos, como que eles agiam ali no local. Eles criavam barricadas, né, para dificultar até mesmo a ação da polícia ali no local. Tem aquele patrulhamento de rotina que acontece ali da viatura dos policiais militares ali pelo local, que são as SICOMs, né, que são companhias interativas comunitárias. Até isso foi colocado para tentar despistar aí aquele patrulhamento de rotina, dificultar o trabalho da polícia. E nessas barricadas também haviam várias casas que eram utilizadas pelo tráfico de drogas. O delegado vai explicar pra gente. Para os senhores terem uma ideia, existia uma rua que era feita uma barricada onde os policiais, para dificultar a ação dos policiais, nós tivemos que retirar essa barricada para poder cumprir os mandados de busca e apreensão. Então, a população ali local que estava começando a ficar refém, pedindo permissão para entrar e para sair, e hoje nós conseguimos, dando enfoque nessa área, restabelecer ali a tranquilidade da comunidade. 18 horas. Então tá aí, Karime, Carlão, a gente conferiu a fala do delegado-geral adjunto da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, Guilherme Torres, que estava falando aí sobre uma barricada. Olha só, os criminosos agiam ali no local até mesmo quando os moradores solicitavam corridas de aplicativos ali pelo local. Muitas das vezes, esses motoristas eram abordados também por esses criminosos. Então estavam tomando conta ali de toda a região, por isso que foi feito várias denúncias e chegou o resultado dessa operação intitulada aí Operação Alvorada. Agora a gente vai conferir a fala do titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter, o delegado Fábio Ali, que conta agora quem são esses presos, né? Porque eles comandam o tráfico de drogas ali na região e através dali também, como se fosse uma central ali no Alvorada que comandava o tráfico de drogas também aqui na capital amazonense. Exatamente, 4 pessoas acusadas por homicídio, 12 por roubo, 10 por tráfico de drogas. Nós tivemos algumas prisões que eu posso destacar, prisões significativas, por exemplo, um foragido que foi localizado no estado de São Paulo, condenado a 13 anos de reclusão no regime fechado por roubo. Nós prendemos uma pessoa que já tinha 3 passagens por roubo,
condenado a 17 anos de cadeia, que praticava assalto em coletivos. Tivemos também, posso destacar, prisões de mais de uma pessoa que respondeu por roubo, por homicídio, já condenado inclusive em alguns processos de roubo há mais de 12 anos, está na prisão preventiva por homicídio em razão da disputa de tráfico de drogas, foi expulso do bairro Monte das Oliveiras. E sem contar ainda que tivemos uma prisão de outra pessoa com 2 mandados de prisão por homicídio em aberto. Ou seja, foram prisões significativas, não foram prisões de pessoas que realmente vão ficar presas, vão ficar no regime fechado. 18 horas. Tá, então, Karime Carlão, a gente conferiu a fala do delegado da Polinter, que é o delegado Fábio Ali, estava falando aí sobre a prisão desses suspeitos aí, né? Um dos presos, uns voltam a cumprir penas e outros vão ficar à disposição da justiça, Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, 6h40. 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Seca 2024. As bacias do Madeira e Alto Solimões são as áreas mais críticas para navegação e transporte de cargas. Esse é o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo em tempo e temperatura. É amanhã, quinta-feira, hein, Karime? Exatamente, Carlão. Passa rápido. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo para amanhã, previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com previsão de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 12%. E a umidade relativa do ar fica em torno de 49% e 85%. Mix. O nosso Rio Negro, hein? Secou 24 centímetros de ontem para hoje. Nesta quarta-feira está agora em 20 metros e 77 centímetros. O grave é que está 4 metros abaixo do que o registrado no mesmo dia do ano passado. 4 metros é muita água, cara. Em comparação com o ano passado, que foi aquele terror, né, Carlos? Já foi isso seco, que já né? foi grave. Já foi recorde. A seca realmente está pior do que do ano passado e já afeta a navegação, é claro, aqui do estado do Amazonas. As bacias do Madeira e Alto Solimões são as áreas mais críticas para a navegação e transporte de cargas. O alerta é do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado. Apesar do baixo nível dos rios, todas as rotas ainda estão sendo operadas até o momento, segundo o Sindarma. E já a Defesa Civil do Amazonas alerta que a cota mínima dos Solimões na área de Tabatinga, que em 2003, ano passado, foi atingida em outubro, este ano será alcançada em setembro, se não houver chuva para mudar esse cenário. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com a Janaína Araújo. O Sindarma, Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, apresentou nesta quarta-feira aos seus associados um levantamento da estiagem nos rios da região. As bacias do Madeira e do Alto Solimões são as mais afetadas e críticas para a navegação e transporte de cargas e produtos nesse período. Mas, segundo o Sindarma, apesar do baixo nível dos rios, principalmente nessas regiões, todas as rotas estão sendo operadas até o momento e não há embarcações paradas. Com isso, o abastecimento feito por seus associados, principalmente de combustíveis, segue dentro do cronograma pré-estabelecido para os municípios do interior do estado. Desde dezembro do ano passado, o Sindarma vem emitindo alertas de que a seca desse ano tende a ser mais agressiva do que a de 2023. Os empresários da navegação fluvial, no entanto, estão apreensivos com as previsões para setembro. O presidente do Sindarma, Galdino Alencar, acredita que os níveis mais críticos devem ser registrados no próximo mês. Com isso, as embarcações terão que navegar com menos carga por conta da pouca profundidade dos leitos. E isso deve resultar em aumento dos custos operacionais, já que a navegação fica suspensa à noite em vários trechos, como as rotas Manaus-Porto Velho e Manaus-Tabatinga. Só para se ter uma ideia, no Madeira, o calado chegou a 1,50 m, nível inferior ao de 2023 para essa época do ano. O calado é a distância entre a quilha do navio e a linha superficial da água. A estimativa é que em setembro o nível dos rios deve atingir o calado mínimo. Outras regiões do Amazonas também já enfrentam desafios significativos devido à estiagem, segundo o Sindarma. Em municípios como Benjamin Constant,
Rotan, as embarcações com cargas e produtos conseguem chegar apenas até uma certa distância dos municípios e, para evitar o desabastecimento, as mercadorias são transportadas por embarcações menores até a cidade. O secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Clóvis Araújo, alerta que os dados confirmam a antecipação das cotas mínimas dos rios do Amazonas. É o caso do Alto Solimões, na área de Tabatinga, onde em 2023 a cota mínima foi alcançada em outubro. Esse ano, de acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta, a cota mínima será alcançada no início de setembro, se não houver chuva para mudar esse cenário. Já mandamos cesta básica, já mandamos caixa d'água para distribuição à população, para fazer armazenagem de água potável para passar nesses momentos mais difíceis. Nós estamos instalando estações de tratamentos móveis de água, que vai proporcionar em algumas calhas dos municípios o fornecimento de água potável, onde o ribeirinho vai se deslocar até essas estações móveis, que vai ficar navegando nos leitos dos rios, e com isso nós forneceremos água potável. Estamos instalando purificadores também em diversas comunidades, para que essas comunidades possam ter água potável. A Defesa Civil também está instalando réguas medidoras para acompanhar a subida e a descida dos rios. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos agora para Brasília, Carlão. Bora. Bora Brasília, Carimilhão. Bora conversar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, mais conhecido como Cadu. Boa noite, Cadu. Vamos lá. Vulgo Cadu. Exato. E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Quem é ele? Ele simplesmente responde pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Mas, Cadu, ele ainda tinha mandato? Boa noite, conta pra gente. Sim. O Chiquinho Brazão, ele continua deputado federal até que o plenário da Câmara vote pela cassação do mandato dele, cara. Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa de 5 horas. Karime, é um resultado até que esperado, viu? Por 15 votos a 1, um resultado cachapante, a Comissão de Ética aprovou o parecer do relator pela cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão por suspeita de ele ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. E quando a Comissão de Ética aprova, Karime, o processo sobe para o plenário. E aí é preciso de 257 votos, sim, para tirar o mandato do deputado Chiquinho Brazão. Ou seja, é preciso de dar maioria absoluta. 257 votos favoráveis é muito voto. Agora, Karime, quando eu digo que era esperada a decisão do Conselho de Ética, é porque a estratégia do jogo é realmente transferir tudo para o plenário. A gente sabe que o Chiquinho Brazão é um parlamentar forte, o centrão, um cara da base bolsonarista, um cara que ajudou muita gente, porque ele é ligado ao jogo do bicho, né? Ele ajudou e ajuda muita gente. Agora ele vai receber ajuda dos seus pares, dos seus parceiros, que vão fazer toda a articulação política de bastidor para tentar impedir que a cassação aconteça. O centrão, Karime, Carlão, está bastante dividido, viu? Tem aqueles que são amigos de Brazão na alegria e na tristeza, mas tem aqueles que estão preocupados com a repercussão nas redes sociais. A gente lembra como foi essa história, né? Muita gente foi contrária, houve uma repercussão muito grande nas redes sociais, enfim, estão com medo de que isso possa acontecer de novo. E com certeza vai acontecer, né? Então a data dessa votação ainda vai ser definida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas o caminho está dado. O caminho para uma cassação vai ocorrer. Agora vamos acompanhar para saber qual vai ser a manobra que o centrão do Chiquinho Brazão vai fazer para tentar fazer com que isso escape. Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, tem novidades sobre o projeto de lei que altera a lei da ficha limpa no ponto que trata da contagem do tempo de inelegibilidade. Como deve ficar, Cadu, essa situação aí? Conta pra gente, cara. Carlão, hoje à tarde, os senadores eles aprovaram a urgência de votação do projeto de lei que altera a lei da ficha limpa. Eles tinham tudo para votar o projeto em si, Carlão.
mérito, né, como eles chamam aqui tecnicamente. Mas aí o relator da matéria, o senador Weverton Rocha, do PDT do Estado do Maranhão, ele mesmo pediu para que o projeto de lei fosse votado em outra data. Ele não é leso, viu? Ele sabe que o sistema de votação remota, que é o que está rolando agora, ele pode prejudicar o resultado. Nem todos os senadores podem votar. E a gente já falou que muitos senadores estão lá, eles estão lá no Estado trabalhando nas eleições municipais. Então, ele prefere que a votação seja na outra semana, sem ser na próxima, que tem um feriadão, na outra, quando vai rolar o esforço concentrado. E aí todos os senadores provavelmente vão estar aqui em Brasília para votar presencialmente. Então vamos aguardar, porque se trata de uma proposta muito polêmica, Carlão. Por quê? Esse projeto de lei altera a lei da ficha limpa, que é uma proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional a muito custo, né? Se trata de transparência, se trata de justiça, né? Atualmente, Carlão e Karine, para vocês entenderem, a lei da ficha limpa prevê que a contagem do tempo de inelegibilidade começa após o trânsito julgado do processo acusatório contra o político. E como a gente sabe que as decisões judiciais, elas demoram bastante, o político acaba ficando muito mais tempo fora das eleições, muito mais tempo do que 8 anos, né? Então, esse projeto de lei, ele estabelece que o período que o político fica inelegível ainda é de 8 anos, mas ele começa a ser contado a partir da primeira condenação e não mais a partir do cumprimento da pena. Ou seja, a ideia é diminuir esse tempo de inelegibilidade. Tem gente que diz que isso enfraquece a lei da ficha limpa, mas tem gente também que diz que isso garante segurança jurídica à lei da ficha limpa, ou seja, que fortaleceria a ficha limpa. É a história do meio copo cheio, meio copo vazio. Vamos ver, seguir acompanhando, porque realmente é uma proposta polêmica e de interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ok. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, nós acompanhamos aqui no 18 horas o caso, né? Aquele caso do menino de 10 anos, que é o Luiz Eduardo Arcanjo Cortovil. Morreu, inclusive, vítima de agressão de um colega de turma. Ele apanhou porque simplesmente não quis fazer um trabalho de escola para o agressor. O caso foi no dia 1º de agosto e só depois de 3 dias os pais levaram a vítima para o hospital, hein, Karine? Carlão, a gente tratou sobre o assunto aqui, a gente lembra que na época os pais disseram que o menino não tinha dito que tinha sofrido agressão, enfim, uma comoção danada. As investigações foram concluídas e os pais da vítima é que foram indiciados. A repórter Nathalie Moraes está com essa atualização e conversa com a gente ao vivo novamente para falar sobre esse assunto. Boa noite, Nathalie. Então, a polícia chegou a falar alguma coisa sobre os pais do agressor, ou esse menino agressor, que aconteceria, enfim, de alguma forma? A polícia falou alguma coisa a respeito do assunto ou só a respeito dos pais, que além de terem enterrado o filho que morreu vítima de agressão, ainda foram indiciados? Karime, Carlão, mais uma vez boa noite para vocês, aos ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a gente fez esse questionamento à Polícia Civil aqui do Amazonas, mas a gente não teve uma resposta, né? Eles disseram assim que o principal autor ali do fato de ter ocasionado aquela agressão é uma criança, não é uma pessoa penalmente responsável, claro, né? E que toda essa situação foi encaminhada em ofício para acompanhamento do Conselho Tutelar. Mas o que chama a atenção, né, Karime, realmente nesse caso, no caso do pequeno Dudu, uma criança de apenas 10 anos que morreu no último dia 4, é o fato desses pais, né, a mulher de 30 anos e o homem de 53 anos terem sido aí indiciados pelo crime de lesão corporal e morte caracterizada pela omissão de socorro, depois aí então de terem enterrado o seu filho no último dia 4 de agosto. Vale a gente lembrar, né, Karime? Ele teria morrido depois de ter sofrido a agressão praticada por um menino de 12 anos. Ele fazia parte ali de um projeto de aceleração, né? São várias séries numa só. Certo. E aí ele teria se recusado fazer o trabalho de um colega de classe, e aí no momento da saída, esse adolescente de 12 anos que já tinha prometido, vou te pegar lá fora, pegou, e aí realmente pegou, deu uma rasteira
rasteira, bateu essa criança de 10 anos, não relatou para a família e tudo isso acabou aí gerando toda essa comoção. E aí agora esses pais devem responder criminalmente por esses crimes. Karime, outro caso que também gerou bastante repercussão durante o dia de hoje foi o caso do empresário Jones Mota Lopes, de 55 anos, que foi espancado aí por um grupo de 30 motoristas, né? De 30 motociclistas entregadores por aplicativo, né? E aí, assim, tudo isso gerou uma grande repercussão. Eles fizeram uma coletiva agora no fim da tarde dizendo que eles não são os motoristas de aplicativo. O representante do sindicato de motoristas, né? Dos pilotos, né? De motos, de aplicativo, disseram que eles não são criminosos, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai fazer uma coletiva na manhã desta quinta-feira, às 11 horas da manhã, para trazer mais informações e a identificação de quem seriam, né, esses entregadores que acabaram espancando esse empresário até a morte. E o que aconteceu, né, Nathalie? Foi ontem de noite, você acompanhou... Na Altais Mirim, na zona leste de Manaus, um empresário de 55 anos, ele estava num carro e ele acabou batendo ali num motorista, né, num entregador, e aí ele tentou conversar, o rapaz caiu do chão, teve um choque, ele tentou um diálogo. O empresário parou o carro para ajudar, para dar socorro, para conversar. O motociclista que estava no chão estava bem, levantou e começou a argumentar. E aí o empresário tentou negociar com ele aquele prejuízo, só que aí então, depois que o motociclista caiu, um grupo já de motociclistas já foi parando e aí eles não conseguiram ter nenhum tipo de diálogo, né? Não conseguiu conversar e de forma, segundo as testemunhas, né? O tempo todo os motociclistas foram bastante agressivos com o motorista. Como ele viu que ele poderia ser agredido, ele resolveu então sair do local. Foi quando ele começou a ser atacado. Ele foi entrar no carro. Ele entrou no carro e aí ele seguiu, mas ele começou a ser apedrejado. E aí até que os motociclistas, um grupo de 30 pilotos de moto, conseguiram tirar esse homem de dentro do carro e ele foi espancado até a morte, Karime. É uma situação realmente assustadora. E aí a delegacia de homicídios está no caso e vai trazer mais esclarecimentos amanhã e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Ok, Nathalie, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Nathalie. 18 horas. Olha só, nos dias em 5, 6 e 7 de setembro, o Festival Passo a Passo 2024 acontece. O festival é no Centro Histórico de Manaus e vai contar com feira de gastronomia, artes integradas, exposições, artesanato, atrações locais, nacionais e internacionais. É bacana, é o passo a passo, Karime. Exatamente, Carlão. A expectativa é atrair cerca de 450 mil pessoas durante esses 3 dias de evento. E entre as atrações temos aí a Loki, Luan Santana, Pitty, Capital Inicial, Chitãozinho Chororó, Wesley Safadão, Titãs e pra criançada até Patati Patatá. Quem tem as informações sobre a alteração, porque claro, vai ter alteração no trânsito no centro para esse festival, é o repórter André Meireles que fala aqui com a gente, volta a conversar com a gente ao vivo. André, então quais as ruas vão ser interditadas? Boa noite a todos mais uma vez. Olha, segundo o IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, durante o evento, a Avenida Epaminondas vai estar liberada apenas para a circulação dos ônibus do transporte público que vão seguir até a Praça da Matriz e depois seguir ali os itinerários normais. No terminal da central ali da Matriz, apenas a pista da esquerda vai estar liberada para os ônibus do transporte público. A pista da direita vai estar interditada para facilitar o fluxo do público em direção aos palcos do Passo a Passo. As operações, elas vão iniciar já a partir das 6 da manhã de quinta-feira, que vai ser um feriado estadual do dia 5 de setembro, e com a interdição da Rua Governador Vitório para a circulação de veículos particulares, o acesso vai ser liberado apenas para os moradores e funcionários da Marinha do Brasil. Já a partir das 7 da noite vão ser intensificadas ali as interdições e desvios para os veículos. Agentes do IMMU vão estar ali fazendo o controle em todo o entorno do evento. Nos 3 dias, as interdições vão começar às 6 da manhã e vão se intensificando ao longo do dia até o bloqueio total a partir das 7 horas da noite. Na quinta-feira, parte das vias do centro vão ser fechadas permanentemente até o encerramento do evento, que vai ser no sábado, dia 7. Aí, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meireles. Valeu, 6h59 agora. 18 horas.
Vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. Ibovespa bate novo recorde histórico e fecha aos 137.343 pontos. Presidente Lula indica o economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Ministros do Tribunal de Contas da União apontam um índice de 70% de sonegação nos royalties da mineração. Olha, o barco da polícia espanhola passa por cima de uma lancha com imigrantes que tentavam entrar em território espanhol. Mix. 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O número de focos de incêndio registrados no Brasil ao longo deste ano, 109.943, é o maior desde o ano de 2010. O aumento de 76% em relação a 2023, quando houve 62.353 pontos de fogo. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, consideram o período de 1º de janeiro a 26 de agosto de cada ano. Mato Grosso, Pará e Amazonas estão no topo do ranking. Na Amazônia, 21 cidades concentram metade de todos os focos de incêndio. O Amazonas registrou 7.789 focos no período. Os números mostram que há muito discurso e pouca ação dos órgãos e autoridades contra as queimadas. E o resultado é esse, que faz a população de Manaus sofrer já há dias com a péssima qualidade do ar. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.